Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Nós estamos aqui mais uma vez para um programa da conversa sobre o Islã. Estamos aqui para trazer mais elementos que nos vão nos dando nosso trabalho, nossa vida cotidiana, não é? Cotidiana, para podermos trazer aqui alguma parte doutrinária de uma forma islâmica. E nós convidamos aqui o nosso convidado, o nosso Maulana Shuaib, para poder nos trazer aqui alguns elementos com o tema de laços familiares. Esse laço familiar que ultimamente tem sido uma catástrofe na sociedade, tem sido um problema grande, porque irmão não fala com a irmã, pai não fala com o filho, a esposa não fala com a sogra. É uma confusão, e nós queremos trazer aqui este produto, este elemento na sociedade. Como é que nós podemos lidar a isso? Para isso, em sua melhor interpretação, nós a quem convidamos, a pessoa mais indicada, o Maulana Shuaib, aqui, que desejamos boas-vindas. Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos a falar aqui de laços familiares. Para si, o que significa esses laços familiares? O que é família, para nós podermos interagir, entrarmos aqui a uma explanação, e nossos telespectadores ali do Ansar TV, assalamu alaikum, que nos dê este panorama. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e agradecer também pela atenção. Falar de laço familiar realmente é um tema muito vasto, muito longo, envolve muitas coisas dentro desse tema, laço familiar, né? Então, inshallah, dentro desse tempo, inshallah, vamos tentar resumir um bocadinho. Então, quanto à pergunta, laços familiar, o que é família? Se nós formos a ver as cadeiras da família, realmente, número um, temos família da mesma proveniência, né? Então, se nós formos a ver, primeiro nós todos somos familiar porque somos da mesma descendência de Adam, alayhi salatu wassalam. Então, aí vamos encontrar, esse é um outro nível de família, né? E depois temos família nuclear, né? Depois de família nuclear temos aqueles familiares mais próximos, mais direto. Estamos a falar daí de irmãos e irmãs, né? Estamos a falar de tio, tia materna, tio paterno. Então aí esse é um outro tipo de grupo, é outro tipo de nível de família. Ok, estamos a falar deste tipo da família mais próxima. Até quantas escadas, mais ou menos, nós podemos chamar a partir do pai? Temos pai, filho, neto, não é? Depois de neto é o quê? É bisneto. Depois, será que termina aí? Como é que fica? Porque depois vamos ter aqui uma disparidade aqui no Islã, não é? Que se é possível o neto casar com tia casar, futuramente podemos trazer isso, mas já que Maulana está nos a explicar que a família mais próxima, como é que tem sido, qual é o conceito familiar de uma forma alcorânica? O que é que o Corão nos encoraja? O que é que diz como familiar? Quem são esses familiares no Corão? Exatamente. Nessa parte, aqui nós vamos encontrar, tem duas opiniões. Primeira opinião é que familiar são todos aqueles que saíram da mesma barriga. Temos familiar direto. Vamos encontrar irmãos, né? Sobrinhos, tio paterno, tia materno. Essa é uma opinião. Então, numa outra opinião, vem que, por exemplo, o Imam Jalalain, ele diz que até aquele primo de terceiro grau também é considerado como família. Então, a primo de terceiro grau também é considerado como família. Então, ele tem direito de família. Esse deve ser considerado como família, de acordo com o Corão. Temos aqui o imam, estamos a falar de Jalalain ou Jalaluddin Suyuti? Qual desses? Jalaluddin Suyuti. Suyuti, ok. Ele diz até o primo de terceiro grau faz parte da família. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui uma conversa muito ampla, não é? Muito ampla, como acabou de explicar aqui Maulana Shuaib. Se aqui mesmo, se tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer via CMS para nós podermos responder, como nós também temos tanta dúvida para explicar aqui fazer aqui o nosso convidado. E ele diz aqui até o primo de terceiro grau, de acordo de Imam Jalaluddin Suyuti, faz parte da família. E agora,
Aqui quero dizer que também família como verdadeiros familiares. Exatamente. Ok? Então, o que Allah e seu mensageiro enfatiza sobre laços familiares no Corão? Primeiro nós vamos ver que quando se realiza um nikah, quando está se realizar um nikah, um casamento, é lido no khutbah: "Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham". Allah diz no Surah An-Nisa: "Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham". Allah aqui está a chamar a atenção que temem o laço familiar, cuidem desse laço familiar. É tão importante o laço familiar, é tão importante para Allah subhanahu wa ta'ala, ao ponto que vem no hadith que quando Allah subhanahu wa ta'ala criou esse laço familiar em forma de um ser, então o laço familiar começou a tremia muito e segurava o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah pergunta para o laço familiar: o que se passa? Por que estás a tremer? Então o laço familiar diz que eu tenho medo, estou com medo, pessoas vão quebrar a mim, pessoas vão cortar a mim. Então eu estou com muito medo. Então ele tremia como se alguém que estivesse a pedir socorro. Então Allah subhanahu wa ta'ala tranquilizou dizendo: tenha calma, calma. Man qata'aki qata'ahu Allah, wa man wasalaka wasalahu Allah. Aquele que juntar a si, aquele que conservar a si, aquele que unir a si, aquele que unir laço familiar, realmente ele uniu o laço com Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que cortar o laço familiar, ele cortou também o seu laço, a sua ligação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejamos até esse ponto. Isso significa, por exemplo, a pessoa cortou o laço familiar. Então, se aqui Allah está a dizer que aquele que cortar o laço familiar, ele com Allah, a relação também está cortada. A pergunta vem: para onde é que vão as ações que você vai praticar? Para onde é que vão? Aquele que unir laço familiar, unir o laço com Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Então isso significa que o laço familiar é muito importante para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala naquele hadith muito duro: aquele que corta o laço familiar, la yadkhulul jannata qati'un. Aquele que corta laço familiar não entrará no paraíso. Aquele que corta laço familiar não entrará no paraíso. Então, esse laço familiar é algo muito importante. É pena que nós temos visto isso como algo inferior, coisa pequena, mas é uma ação, é um acto que tem muita importância da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E Molana, só falando nesses laços familiares, quem quebrar laços familiares, cortou laços também com Allah subhanahu wa ta'ala. Eu só tenho uma pequena pergunta para perceber. Faz de conta que eu sou casado e minha esposa acaba tirando da casa dos pais. E aqui, esta mulher, quando ela sai de casa, vai visitar seu pai doente, sua mãe doente, e eu fico bravo sobre isso. Será que também vou ter algum pecado? Quanto a isto, nessa parte de casamento, Rasulullah, certa vez no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, um homem, ele saiu de casa, ele ia para o caminho, foi para a batalha. Então, quando ele saiu, ele recomendou a sua esposa: fique em casa, recomendou a esposa que ficasse em casa. Então, aquela esposa teve notícia que o pai estava doente. Então, nisto, como o marido havia aconselhado que ela ficasse em casa, então, ela primeiro mandou mensagem para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntando que meu pai está doente e meu marido saiu. O que eu faço? Será que eu posso sair de casa para ir visitar meu pai? Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo que primeiro tema Allah subhanahu wa ta'ala e respeite o seu marido. Isso significa siga as ordens do seu marido. Teme Allah subhanahu wa ta'ala e não desobedeça o seu marido. Então isso significa que até para a mulher sair de casa, ela tem que ter a permissão do marido. Permissão do marido, sim. Isto não tem nada a ver com quebra de laços familiares? Não tem nada a ver com quebra. Não tem nada a ver com quebra de... Ok. Então, estamos aqui mais ou menos a aprender com o Molana Shoaib, uma conversa muito bonita, não é? Que dá para nós podermos interagir aqui, uma conversa do Islã mesmo. Agora, Molana, estamos a falar de uma forma jurídica, alcorânica. O que a gente vê na sociedade? Normalmente, o que a gente vê na sociedade é muito triste. Porque normalmente nós temos familiares, todos nós temos familiares.
E dentro da família, não são todos que são pessoas acessíveis. Tem cada um com seu temperamento. Então, é necessário que a gente saiba como manusear isso. É necessário que a gente saiba como lidar com esse tipo de situação. Certa vez veio um sahabi, disse: Ya Rasulullah, inna li arhama. Ya Rasulullah, eu tenho familiares. Asilu wa yaqta'uni. Eu tento juntar laço familiar, mas eles cortam laço familiar. Eu tento juntar, eu vou, rebaixo perante eles, vou tentar cumprimentar, mas eles nada, eles cortam. E eu trato bem a eles, mas eles tratam-me mal. Então isso acontece na nossa sociedade, né? Você tenta tratar bem alguém, faz de tudo, mas aquele familiar nem dá cartão para si. Né? Faz de tudo, mas a pessoa nem dá cartão. Deixa se rebaixar. Então, muitas das vezes, aqui a coisa que fala mais alto aqui, muitas das vezes tem sido orgulho. A pessoa não consegue rebaixar-se perante alguém. Houve uma briga, houve um desentendimento. Então, a pessoa não consegue ir rebaixar-se, pedir perdão para unir a família. Então, esse homem disse: Ya Rasulullah, eu já fiz isso tudo. Então, o que eu faço agora? Um nacional eles cortam, trato bem, eles tratam-me mal. Então, o Ya Rasulullah, eu posso retribuir, posso pagar pela mesma moeda? O Rasulullah disse que não, você não deve fazer isso. Pode acontecer a um casamento na família, então o seu irmão vai convidar todos, menos você, e você vive aí pertinho dele. Então, normalmente, isso para si pode criar um choque, né? Então, como é que a pessoa tem que lidar com esse tipo de coisa? Então, você fazendo, como se chama, então a pessoa normalmente o que faz? Então, ele fez isso, então eu também vou ver que ele não é nada. Vou tentar mostrar para ele que ele não é nada. Então, você também faz também um alto, como se chama, um alto almoço, convida todos também, menos ele também. Aqui está fazendo guerra, que nem guerra, né? Então, a Rasulullah disse que não, você não pode fazer isso. Você vai tratando bem a ele, vai juntando laço familiar, é como se você estivesse tirando fogo, carvão em brasa na boca deles. Isso é o quê? Isso é juntar laço familiar. Nem que nos desdenham, nós temos que unir a família. Nosso combate tem que ser unir a família. Está aí uma dica para aí, meu irmão, meu querido irmão ali, o nosso telespectador ali, está ali. Nem que tenha esses problemas, acreditamos nós que o que vive no nosso país, na nossa sociedade, deve estar a pairar em todo o lado do mundo, não é? E esforça-se para unir a família. Não se esforce em trazer aqui de uma forma equitativa, em querer retaliar, que já que não me cumprimentou, eu também não vou fazer parte. Não. Luta para unir a família, aí tu vais ver que estarás a fazer um dever de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui mais uma vez, agora, qual é a vantagem? Temos alguma vantagem unindo essas famílias todas? Porque agora o mundo é material, não se faz nada sem interesse. Então, qual é o nosso interesse aqui qual é a vantagem de unir essa família? Primeiro, aquele que unir a família, uniu o laço com Allah subhanahu wa ta'ala. Primeira vantagem. Segunda vantagem, reparemos que nós todos estamos atrás de bens. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer longa vida. Quando se fala de velhice, eu quero chegar à velhice, não porque a pessoa quer ser velho, mas sim aqui mostra que a pessoa quer ter um longo ano de vida. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu uma dica muito simples, que aquele que quiser que a sua vida tenha longa vida, com muitas ações. Estou a falar de benefício de juntar laço familiar. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. A palavra basata significa abrir. Aquele que deseja que o seu rizq, a sua porta do céu seja aberta. Wa yumsa'u lahu fi atharihi. E que ele tenha uma vida longa, com boas ações. O que ele deve fazer? Falyasil rahima. Que junte o laço familiar. Então, juntando esse laço familiar, número 1, primeiro você está a juntar sua ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a vantagem? Número 1, a pessoa vai ter uma longa vida e com boas ações. E número 2, Allah vai abrir as portas do risco para ele. E certa vez um homem, Rasulullah estava sentado num majlis, numa sentada. Então Rasulullah disse: La yujalisuni man asbaha qati'un. Aquele que acordou enquanto cortou o laço familiar, esse não deve permanecer aqui sentado. Então o homem levanta, ele sai. Não demorou muito tempo, depois volta. Então quando volta, ele diz, Rasulullah pergunta para ele: o que aconteceu consigo? Você, para além de outros, ninguém mais levantou, só você levantou, o que aconteceu? Então aquele homem disse: Ya Rasulullah, ataitu khalatan li, kana tusarimuni. Eu fui ter com minha khala. Khala, que significa irmã da mãe.
Eu fui ter com minha khala, irmã da minha mãe. Então, eu não me dava bem com ela. Eu não quer dizer, nós não nos entendíamos. Então, facultu laha ma sami'tu. Eu disse para ela que olha, que eu estava com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele disse isso, que aquele que amanheceu, enquanto que cortou o laço familiar, esse será privado da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ele diz o que eu fiz. Fastaghfartu li wa astaghfartu laha. Pedi perdão para ela e para mim. Rasulullah diz, ahsanta, parabéns, ahsanta, parabéns, fizeste uma boa coisa. E depois Rasulullah diz para o Jama, Alá, saibam, inna rahma, na verdade a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzilu ala qawmi, não é enviado para aquele povo, para aquele ajuntamento, para aquele grupo de pessoas no qual existe alguém que cortou laços familiares. Aí já estamos a ver ali a vantagem de unir a família, de ter uns laços familiares fortes. Aí para meu irmão, minha irmã, tens essa obrigatoriedade de juntar laços familiares, porque quem dividir não é qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Dividir não é qualidade de Allah subhanahu wa ta'ala, dividir é qualidade de antirreligiosos, que são os que dividem as pessoas, como os ingleses dizem, divide to rule, dividir para poder reinar. Então, aqui tem uma dica muito forte de Maulana Shoaib a nos trazer aqui a interpretação de laços familiares, e nós temos que sempre esforçar em unir esses laços familiares. Agora, Maulana, só para terminarmos essa conversa, quais são as possíveis soluções de termos mais comunidades a juntarem-se para esta nobre causa? Quais são as soluções para muita gente aderir a esse projeto de unir laços familiares? Porque hoje muita gente está mais preocupada em separar os laços que unir. Quais são as possíveis soluções? Primeira solução, a pessoa tem que se tentar o máximo em afastar-se de orgulho. Orgulho tem sido algo que tem feito com que a pessoa, porque normalmente se eu não vou me rebaixar perante alguém, é orgulho, né? A pessoa pode pensar assim, que eu na minha casa, quem trabalha sou eu, nenhuma família me dá de comer, nenhuma família me dá nada. Quando amanhece, ninguém vem para a minha casa saber se há comida ou não tem comida. Então, por que eu vou ter que rebaixar perante eles? Por que eu vou rebaixar? Então, aí entra o orgulho. Rasulullah sallam diz no hadith, al-badi'u bisalam bari'u min al-kibr. Aquele que é primeiro a cumprimentar, aquele que é primeiro a se rebaixar perante outro, está livre de orgulho e é mais amado por Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Então, por isso, número 1 é a gente quebrar nosso orgulho. Se nós quebrando nosso orgulho, primeiro, porque não há de haver briga na família, irmão com irmão, irmã com irmã, prima com prima, há de haver esse tipo de briga. Mas aí está, a pessoa tem que reparar, eu como seguidor de Muhammad alayhi salam, se por acaso um familiar meu não fala comigo, como é que eu devo agir? Como é que eu tenho que agir? Então nós temos que agir da forma correta, procurar saber qual é a forma correta de nos agir. Então fazendo isso, inshallah, essa vai ser uma grande solução para que a nossa família tenhamos família unida, para ver união na família. Número 1, parar com orgulho. Número 2, ser o primeiro a ir cumprimentar. Parar com orgulho. Número 2, ser o primeiro a cumprimentar. Possíveis soluções de união de laços familiares, meu querido aí telespectador. Orgulho é uma matéria vasta que nós dentro em breve teremos um convidado de honra também que vem explicar esta parte sobre o orgulho e vamos saber interpretar, definir conceitos de orgulho, quais são os prejuízos. Obviamente deve ter prejuízo, não benefício do orgulho, não é? Depois, ser o primeiro a cumprimentar. Faça esta adab, onde andares, cumprimenta todo mundo. Nossa palavra salam, aliás, é desejar a paz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estás a dar um irmão muçulmano, aí tu vais te sentir à vontade, folgado, com o coração limpo, qalbin salim, e as relações uterinas acabam sendo aproximando, como nós ouvimos aqui de Maulana Shoaib a dizer que a palavra Rahim acabou tremendo diante de Allah subhanahu wa ta'ala, porque já previa que muita gente seriam ali a atropelar o Coran para romper sua relação familiar. E com esta palavra, qual é a opinião, qual é o apelo que dá para nossos telespectadores ali que estão a assistir o programa para este caso? O que aconselha? Porque percebemos nós que este tema enfermiza a muita gente lá no bairro.
qual é o conselho que dá para além dessas dicas? Se tem algumas considerações finais. Primeiro, dizer que nós temos que ter sempre coração mole. Nosso coração tem que ser um coração mole. E ter coração mole, ter humildade, é sunnat de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, por isso, se nós quisermos que as nossas ações sejam recebidas perante Allah subhanahu wa ta'ala, que nós tenhamos recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, para nós adquirir qualquer ação, qualquer recompensa de algum ibadah, de alguma adoração que a gente fizer, então é necessário que o nosso laço familiar esteja correto, esteja em forma saudável. Então, número 1, nós temos que, como já havia dito, livrarmos de orgulho. Número 2, não ter preguiça, não sentir receio em ir se rebaixar perante o outro, porque isso é muito importante. É muito importante, porque normalmente a pessoa, o que vai fazer? Ele tem vergonha de ir se rebaixar. Então o que ele vai fazer? Só vai comprar presente, vai dar, vai comprar aquilo, vai dar. Então isso não é juntar laço familiar. Imam Bukhari, rahimahullah, ele narra: Laisa al-wasil bil mukafi. Retribuir não é juntar laço familiar. Retribuir não é juntar laço familiar. Então, quando os sahabas perguntaram, Ya Rasulullah, diz para nós o que é juntar laço familiar? Quando Rasulullah diz, وَلَكِنَّ الْوَاصِلْ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Realmente, quem uniu a família é aquele que, quando o laço familiar foi cortado, ele não cortou, a pessoa se rebaixou e foi se unir, este sim que uniu a família. Então, número 1, se rebaixar. E a pessoa nunca vai se rebaixar enquanto tiver orgulho. Então, por isso, tirar orgulho, livrar-se do orgulho é a coisa-chave para nós se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala facilita a gente e todos vocês estão aí a escutar o programa com todo fervor, que tenham esse laço familiar muito forte, porque enquanto fizermos um laço familiar forte, temos fé nós que vamos fazer uma nação forte, coesa e responsável de acordo com a doutrina alcorânica e estudo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.